Você escreveu perguntando o que seria comer indignamente a ceia do Senhor. A revelação dada a Paulo de como a ceia do Senhor deveria ser celebrada não foi a mesma recebida dos outros apóstolos, quando o Senhor ainda estava vivo e sentado com eles à mesa no dia da Páscoa dos judeus. Paulo recebeu do Senhor as instruções que ensinou, que passou para os irmãos em Corinto. 1 Coríntios 11, 23 a 26, ele diz: porque eu recebi do Senhor, ou seja, não foi dos outros apóstolos, recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O motivo da sua dúvida, porém, é a passagem que vem a seguir, que vem depois dessa. O que seria, então, comer do pão e beber do cálice indignamente? Porque é isso que ele menciona em 1 Coríntios 11, 27 a 32. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Até aí a passagem de 1 Coríntios. Nós devemos ter em mente que nós somos, por natureza, indignos de receber qualquer favor de Deus. A nossa atitude deve ser a mesma daquele centurião que buscava a cura para o seu servo, mas não se considerava digno de que o Senhor Jesus ao menos entrasse em sua casa para curar o servo. Ou então a situação de João Batista, que não se considerava digno nem de desatar as correias das sandálias do Senhor. Ou ainda de Paulo, o apóstolo, que não se considerava digno de ser chamado apóstolo. Tal foi o sofrimento que ele havia causado nos cristãos. Mateus 8,8, e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. João 1,27, este é aquele, João Batista falando isso, este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca, ou da sandália. 1 Coríntios 15, 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, diz Paulo, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas o assunto tratado aqui não é nossa indignidade natural e pessoal. Uma vez lavados pelo sangue de Cristo, Deus nos fez dignos para participarmos ou para nos aproximarmos dele com base no valor que o sacrifício de Jesus tem aos olhos de Deus e não com base em nossa dignidade pessoal. É por isso que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim examinado, e assim coma. Versículo 28. Não se trata de o crente fazer um exame prévio para decidir se deve ou não comer, se deve ou não beber do vinho, porque se assim fosse ele jamais comeria. Mas sim, ele faz o exame prévio e come e bebe, nesse espírito de alguém que está examinado. E assim coma, diz a passagem. Porém, esta passagem especial deve ser vista no contexto da ruína que havia caído sobre a Assembleia em Corinto e a falta de cuidado e reverência que cercava a ceia do Senhor naquela Assembleia. Tratar a ceia com tamanha falta de respeito era ser culpado do corpo e do sangue do Senhor. Faz lembrar o caso de Uzá no Antigo Testamento, que tentou segurar com a sua mão a arca da aliança que pendia da carroça e foi morto por Deus. Independente da sua boa intenção ou da sua fidelidade a Deus, aquela não era a maneira de se transportar a arca e ninguém estava autorizado a tocá-la. Só os sacerdotes que deviam carregá-la em varais, em argolas colocadas nas laterais da arca. Um paralelo que pode ser feito também é o dos símbolos de uma pátria, como a bandeira, por exemplo, a bandeira do Brasil. Existe toda uma exigência de respeito e solenidade no modo como a bandeira deve ser tratada. E qualquer um sabe que, quando nós vemos no noticiário uma bandeira de um país sendo cuspida, pisoteada e queimada por adversários daquele país, nós entendemos bem a gravidade da situação. É como se eles estivessem cuspindo, pisoteando e queimando o próprio país. A falta de um juízo próprio na Assembleia de Corinto, no modo como a ceia do Senhor estava sendo tratada, tinha suas consequências. Muitos estavam fracos e doentes e muitos já dormiam, isso é, tinham morrido. Sim, a morte é uma das maneiras como o pai disciplina seus filhos. Quando um filho seu não anda de forma a servir de testemunho neste mundo, Deus pode simplesmente chamá-lo de volta para casa, interrompendo a sua vida aqui. É isto que a Bíblia chama de pecado para a morte. O crente é salvo, mesmo assim, mas a sua vida foi perdida. Deus permite que ele morra, porque ele não serve como testemunha. Se ele estava pronto para ir para o céu, graças ao sacrifício de Cristo, ele não estava ainda preparado para viver na terra como testemunho para ele. Por isso, trocava os pés pelas mãos aqui.
Mais uma vez, o ato impensado de usar me vem à mente. Portanto, comer e beber a ceia como se fosse uma simples refeição, uma coisa comum, ou sem fazer um juízo próprio, é comer e beber indignamente. É ser culpado não apenas de desonrar a pessoa de Cristo, que está representada na ceia, nas figuras do seu corpo e do seu sangue, na forma de pão e vinho, que são figuras, são apenas tipos ou retratos. Se estão tratando isso com indiferença, está também celebrando, comendo a ceia indignamente. Nós devemos ter em mente a nossa extrema culpa, que demandou o juízo divino, o qual foi satisfeito pelo valor infinito do sofrimento de Cristo, atingido por esse juízo contra o pecado que foi lançado sobre ele na cruz. E também pela graça que assim nos alcançou. Para o cristão, não deveria existir um momento mais importante e solene na sua vida, na sua semana, do que este em que ele recorda, a pedido do Senhor, a causa primeira da sua salvação eterna: a morte de Cristo na cruz, seu corpo morto, seu sangue derramado. É sempre bom lembrar que na ceia do Senhor nós não temos a coisa em si, isto é, aquilo não é uma repetição do sacrifício de Cristo. E aquele pão e aquele vinho não passam por um suposto processo de transubstanciação para se transformarem realmente em corpo e sangue de Cristo. Não, isso seria idolatria, isso seria alquimia. Pensar assim seria negar a singularidade do sacrifício de Cristo, que foi feito uma vez só. O corpo dele ficou morto uma vez, o sangue foi derramado uma vez, não toda vez que celebra-se a ceia. Foi feito uma vez para a remissão dos pecados. E fazer isso também, pensar que aquele pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue, é criar objetos de culto. O pão carne e o vinho sangue, negando a eficácia da ressurreição de Cristo, cujo corpo agora está glorificado e jamais poderia voltar ao estado de morto em que estava na cruz. O pão e o vinho são símbolos, mas não meros símbolos, porque eles representam algo precioso ao coração de qualquer crente. Eu tenho em casa fotos de meus pais, pelos quais eu tive sempre grande amor e consideração. Eles não estão mais aqui, não estão mais comigo, mas as suas fotos estão. Para qualquer estranho, aquilo não passa de um pedaço de papel impregnado de substâncias químicas que perpetuaram as nuances de luz e sombra. Essa é a descrição de uma fotografia. Mas para quem é da família, aquilo é muito mais do que um papel, pelo significado que traz. Assim são os símbolos, o pão e o vinho. Vistos pelos que creem, no momento da celebração da ceia do Senhor, eles são importantíssimos, porque eles são um retrato do corpo de Cristo morto na cruz, do seu sangue derramado. Também é bom ter em mente que a ceia não é um meio de fortificação da fé, de recebimento de bênção ou fonte de cura. Participar da ceia neste espírito, achando que vai lá para receber boa sorte, saúde, felicidade no amor, prosperidade, quem faz isso é perder de vista que nós estamos ali não para receber alguma coisa, mas para dar a Deus e ao Senhor Jesus o louvor e a gratidão devidos ao seu sacrifício. Muitos cristãos olham para a ceia apenas como mais uma oportunidade de receberem algo de Deus, como se fosse uma espécie de tônico fortificante ou canal de bênção. Não. O cristão já está abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como fala em Efésios capítulo 1. E não é uma celebração que irá abençoá-lo mais. É impossível abençoar mais um cristão, mais do que ele já está abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O Senhor Jesus pediu, fazer isto em memória de mim. Ele não disse fazer isso em memória de vocês. Ele não disse fazer isso para a bênção de vocês. Ele não disse fazer isso para vocês terem sorte no amor, prosperidade, no emprego ou qualquer... Não. Para curar doenças. Não. Participar da ceia pensando, o que eu vou ganhar com isso? É uma atitude egoísta e mesquinha. E está muito longe da atitude de reverência e dignidade que o Senhor espera de nós.